Perdão, eu voltei, amados, porque... Perdão, assim, porque cortou o vídeo anterior para dando continuidade. Então, assim, embora nós tenhamos a natureza pecaminosa, mas o Senhor, ele passa a fazer morada em nós, né? Passa a habitar em nós. E o Espírito Santo, ele vai nos guiando nossos passos, para que nós possamos dar frutos do Espírito, né? O Espírito Santo é o amor, você sentir também no amor, você sentir desejo de ganhar almas para Jesus. Quando Deus coloca algo em você, Ele não quer que fique para você. Eu muito me admiro, assim, algumas pessoas sabem da verdade, sabem do Evangelho e não passa adiante, não passa para as pessoas, fica com aquilo ali retido. Deus não fez isso, não edificou a tua vida para você guardar para si só. Você precisa edificar outras vidas, você precisa falar do amor de Jesus, você precisa ganhar almas para Jesus, mesmo você pensando assim, eu estou na minha casa, não estou lá na igreja, não sou eu que vou fazer a obra. Acredite, Jesus, quando Ele dá algo para nós, Ele quer que nós passamos adiante, edifique outras vidas. Não guarde, dê frutos do Espírito, dê fruto. O Espírito Santo, ele deu amor a você, ele concede os privilégios de ser chamado filhos de Deus. Não é para você guardar só para si, é para você também sentir desejo no seu coração de ganhar outras almas. Amados, eu tenho meus defeitos, assim como você tem seus defeitos, mas eu busco fazer aquilo que agrada a Deus. E o amor ao próximo é muito importante para Deus. Amar a Ele é importantíssimo, é essencial. Você colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, mas também você amar o seu próximo. Então, eu agradeço muito a Deus, porque Deus tem me usado. Olhe, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu esteja. Certa vez eu estava internada, eu já dei esse testemunho várias vezes, com a mão no soro, antibiótico forte, eu com a barriga inchada por conta da reação da medicação, estava tendo intolerância àquela medicação. Mas acredite, eu mesmo daquele jeito, tendo desarranjo intestinal, usando fralda, passando por muitas coisas difíceis, amados, vocês não fazem ideia. Assim como muitas pessoas também já passaram, eu compreendo isso. Eu só estou dando meu testemunho aqui, como eu já dei antes na igreja, que mesmo naquela situação, Deus me usou para ganhar almas para Jesus. Uma alma foi ganha, porque a maioria não, assim, muitas pessoas dali já serviam a Deus e outras não. Então, uma alma foi ganha para Jesus, mas isso é muito importante, amados. Olha, eu estava no leito de hospital. Você pode dizer assim, ali não é ambiente para pregar a palavra de Deus, ali não é ambiente não é para não pregar a palavra de Deus, mas assim, especificamente a ala de doentes, eu estava na ala de doentes, eu estava ali enferma, tomando a medicação, mas Deus me usou. Então assim, Deus pode te usar aonde Ele queira. Não deixe de falar do Evangelho para as pessoas. Então assim, onde eu estiver, eu prego a palavra de Deus. Vou chegando de mansinho, vou procurando fazer amizade. Ousadia do Espírito Santo. Vou chegando mais perto, vou puxando um assunto, vou puxando outro assunto, e ali eu falo do amor de Jesus. Não é? Então, o que eu queria dizer? Embora nós tenhamos a natureza de Adão e Eva, mas o pecado, quando você confessa Jesus, você crê e confessa que Jesus é seu Salvador, único, exclusivo e eterno Salvador, Ele passa a fazer morada em nós e Ele muda tudo. Ele transforma o teu ser, Ele vai lapidando, Ele vai tirando aos pouquinhos, você nem sente. Então não se preocupe, porque é o trabalhar de Deus. Muitas pessoas às vezes querem meter a mão, querem fazer de uma forma que não pode. Como fizeram comigo, foi lá, me tirou do emprego. Gente, não é assim. Nós passamos por algumas tribulações na vida, mas quando são permitidas por Deus. Não é o ser humano ir lá e tirar a pessoa do emprego. Não é a pessoa...
Tem coisas assim que a gente sabe que Deus acha que olha e diz assim, não, não é isso, filho, o que eu disse para você fazer. Então, assim, Ele quer que a gente faça o bem, pratique o bem, sempre pratique o bem. Se você não puder fazer algo em prol de alguém, mas também você não faça o mal. Evite estar falando mal das pessoas, embora a gente sabe que tem certas coisas que acontecem na vida da gente que a gente comenta. Mas por um tempo, depois a gente não vai comentar aquilo ali. Porque na verdade a intenção da gente não é denegrir a imagem de ninguém. Às vezes a gente esboça as nossas insatisfações de algo que aconteceu. Mas não quer dizer que você vai ficar falando a vida inteira aquilo ali. É diferente do fofoqueiro. O fofoqueiro vive para fazer mexerico, vive para fazer fofoca. Tu viu aquela fulana ali saiu? Gente, se você me perguntar, fulana sai de casa a que hora? Ou então, fulana congrega em que igreja? Eu não sei. Às vezes a gente sabe que uma pessoa é de Deus porque o próprio Espírito Santo mostra. Mas se você perguntar onde ela congrega, que hora ela vai, que hora ela... Eu não sei de nada, porque eu sempre fui assim, eu gosto da minha vida, né? Embora a palavra do Senhor diga que a gente não deve se importar só com o nosso viver, a gente deve se importar também com o nosso próximo. Mas quando a palavra do Senhor diz isso, ele quer dizer se você pode, como está em Tiago também, Tiago 4,17. Estando no teu poder fazer o bem, aquele que não faz peca. Então, se você puder ajudar, você ajuda. Também se você não puder, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Então, embora tenhamos a natureza pecaminosa de Adão e Eva, mas o Senhor, Ele passa a fazer morada em nós e vai transformando, vai nos lapidando, Ele vai nos capacitando a fazer a obra dEle. É tudo vindo dEle, é tudo provém dEle. Quando você, por exemplo, Deus já me capacitou, acho que muito, que hoje em dia, graças a Deus, eu vejo coisas que eu não fazia, não tinha capacidade de fazer antes. É tudo vindo dele, né? Não é nada meu, é tudo dele. Então, nós agradecemos ao Senhor por estar, né, nos capacitando para fazer a obra dele. Eu te agradeço, Senhor. Eu humildemente te agradeço e digo, estou aberta, eis-me aqui, Senhor, para o que o Senhor quiser me ensinar. O Senhor quiser aprimorar, se eu quiser me ensinar, se eu quiser me botar para fazer alguma coisa de aperfeiçoamento. Eu sou uma pessoa curiosa nas coisas de Deus. Eu tenho sede. Até aquilo que eu já aprendi, eu gosto de rever. Entendeu, amados? Porque às vezes é um detalhezinho aqui que você esquece, uma coisa aqui ou outra. Eu sempre gosto de estar revendo. Sempre que tem algum comentário, curso, eu gosto de estar... Não é que o curso que eu fiz não foi bom. Pelo contrário, aquele curso foi excelente. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus e agradeço ao pastor Jean Ribe por ele ter me proporcionado, como assim ele proporciona a diversas pessoas, seja de qualquer denominação. É muito lindo esse trabalho que ele faz, que ele... Olha que bonitinho! Sabe que blusa é essa? Não me lembrei. Sabe que blusa é essa, amados? Era a blusinha que eu usava de obreira. Não é linda ela? Olha, minha blusinha eu guardo há anos. Tudo que é do Senhor, eu tenho maior zelo, maior amor. Eu tenho papéis aí dos cursos de teologia que alguém já disse assim, jogue isso fora. Faz tanto tempo, jogue isso fora. Mas olha, eu tenho tanto amor que o que tinha duplicidade eu já joguei fora, mas tem outras aí que eu não consigo, amados. Aquele negócio, capelete, né? Eu me mudo, vou para aqui, vou para lá, o negócio já tá todo troncho assim, ó. Eu não tenho coragem de jogar fora, porque eu tenho um amor muito grande pelas coisas de Deus. E seja assim também, tenha amor, tenha zelo, tenha temor, tenha tremor ao Senhor e as coisas concernentes a Ele. O Senhor me deu um versículo para ler. Primeiro eu vou ler um salmo, tá certo? Vou ler o salmo... Eu vou ler esse pequenininho aqui, ó.
Salmo 100, exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amados, vou dizer uma coisa a vocês. Alguém não fique chateado comigo não, tá certo? Porque até eu dizendo isso, eu estou dizendo com amor. Tá certo? Jesus nos disse lá no 1 Coríntios 13, não é, que o amor ele é muito importante, amados. Se as pessoas amassem mais umas às outras, muita coisa não acontecia. Isso é bíblico, né? Que o amor de muitos se esfriaria, né? Olha como o Espírito Santo ele muda. Às vezes você escolhe assim, ó, se programa para falar uma coisa e na hora ele muda tudo. Ou muda algumas coisas. Vê? A suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Amados, tem que saber interpretar também esse aqui, que tudo suporta. O amor não suporta tudo, não. Aí diz assim, é porque a palavra do Senhor não é verdadeira? Não, não é isso. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. A Bíblia é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós sabemos que o véu se rasgou, não é? Quando o Senhor entregou a sua própria vida. Antes ele teve medo como nós, porque ele veio em carne, ele sofreu, foi escarnecido, zombado, até a morte, e morte de cruz, pagou alto preço. Embora santo, ele não tinha pecado, mas ele se fez maldito lá naquele madeiro. E nós devemos, além de termos gratidão por tudo que o Senhor já fez em nossa vida, aquele que ainda não confessou Jesus deve confessar. Creia que Jesus morreu na cruz, pagou um alto preço, ressuscitou ao terceiro dia, né? E esse alto preço foi para nos salvar. E aquele que não confessa, ele vai perder a salvação, porque o Senhor vai vir, né? Ele dá o exemplo do ladrão, como eu havia dito antes. Ele vem de repente, estando ou não você crendo, ou estando ou não você vivo, ele vai vir de todo jeito. E os que morreram, ele vai ressuscitar primeiro os mortos, nós sabemos disso, e ele vai fazer a separação, não é? Daquele que o seguia e daquele. Uns vão para a perdição, para a condenação, e os outros vão ser arrebatados com ele. Outro dia eu vi faz poucos dias que eu vi um pastor parece que é adventista, falando que não haveria arrebatamento, que o arrebatamento é o povo se baseando no capítulo de versículo que tem em Mateus, que diz que pode estar dois juntos na cama e um sobe e outro fica. Então ele querendo, na tese que ele estava expressando, né, na argumentação dele, ele estava contra-argumentando sobre o arrebatamento, dizendo que não haveria um arrebatamento em massa.
Ele estava expressando, não que não existiria, ou melhor, que não existirá o arrebatamento, mas ele estava expressando, né, no entendimento, né, da interpretação da Bíblia. Ele disse, ao parecer dele, ele disse que acha que não haverá um arrebatamento em massa. Ele diz que haverá o arrebatamento, mas que ele disse que muitos pastores, eles se referem... eu disse muitos pastores não, a maioria, né? Porque eu nunca vi ninguém dizer isso que ele disse. Ele disse que não haverá um arrebatamento em massa, e sim um arrebatamento de alguns que ele vai fazer estando na sua própria casa. Aí não haverá em massa, ele disse. Não entendi. Eu sinceramente não entendi a contra-argumentação dele. Foi um pastor até conhecido, que ele é da Adventista. E assim, amados, eu aprendi, né? Eu não quero aqui expressar tudo que eu... Não é só que eu penso, é que eu aprendi. Que existem heresias, né? Existem heresias. Então, Deus nos dá... Eu fechei aqui porque tem um rapaz que ele vende coisas, né? Aí ele fica oferecendo algo. Então, assim, o Senhor nos dá discernimento para saber, né, aquilo que vem de Deus, que provém de Deus e que provém, às vezes, do pensamento do homem. Então, que Deus nos dê discernimento para discernir o que o Senhor disse que nós devemos reter o que é bom. Então, nós temos ouvidos, nós ouvimos muitas coisas, né? Mas que o Senhor nos dá, como Ele nos dá discernimento para discernir espiritualmente as coisas que provêm dele. Então, assim, eu ouvi isso e aí fiquei pensando, não vai ter arrebatamento em massa, mas então ele é contra a argumentação de tantos. Não é argumentação, é sobre o que a Bíblia diz. Então, assim, amados, nós devemos focar o que está escrito na palavra dele. Então, ele falou que nós faríamos as mesmas obras ou maiores que ele. O Senhor falou também que nós deveríamos amar primeiramente a Ele, amar ao próximo, e esse amor ao próximo não é por mandamento, não é por sentimento, não é por merecimento, é mandamento. Ele até disse, está escrito em Mateus, que eu li essa semana, tem outro vídeo que eu falei sobre esse capítulo e versículo. Deus me usou, né? Quando eu digo eu falei, mas assim, o Espírito Santo usou meus lábios para falar sobre que nós devemos amar até aqueles que um dia nos amaldiçoaram ou possa ter nos afligido. Então, de alguma forma, nós devemos perdoar. Até porque, amados, primeiro que a gente tem que Deus diz que a gente deve amar até os inimigos. Na verdade, existe um inimigo e os seguidores dele, que a gente sabe que é Satanás e os seguidores. Ele lá, quando teve a guerra espiritual, ele queria ser Deus e ele corrompeu 1/3 dos anjos de Deus. Então, ele tem os seguidores dele. Então, nós devemos estarmos atentos ao que provém de Deus. Realmente, nós devemos abraçar. Senhor, muito obrigada. Isso veio para agregar na minha vida. O Senhor usou esse anjinho para me ajudar, para me fazer ter uma vida melhor, conhecer a Tua verdade, permanecer na Tua presença. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor usa pessoas. Olha, o Senhor já usou pessoas. Uma vez eu fiz um tratamento, a minha sobrinha foi usada, 2 sobrinhas que eu tenho, foram usadas. Uma ia lá no hospital, ela ficava, ela fez um papel diversas vezes. A minha filha estava longe, estava em São Paulo. Ela fez o papel de filha. Você vê como Deus é extraordinário, magnífico, longânimo, maravilhoso, soberano. Ele usou a minha sobrinha, depois usou a outra, para eu fazer o tratamento na UPA. Ia e voltava para casa. Ia e voltava para casa. Não existe esse tratamento. A gente sabe que a UPA, ela atende de emergência, não de fazer esse tratamento.
A menos que a pessoa esteja internada lá tomando a medicação. Então, Deus já fez coisas extraordinárias na minha vida. Eu dou sempre testemunho. Deus já fez o sobrenatural por diversas vezes. Olha, eu ganhava o salário mínimo e Deus me colocou na avenida, pertinho da praia. Eu só atravessava e ia para a praia. O inimigo usou uma pessoa certa vez, e se ela ouvir essa live, ela vai se lembrar. Ela me desapontou, ela me afrontou, ela me fez vergonha na frente de todo mundo, ganhando um salário mínimo e morando na Avenida Boa Viagem. Eu morava ali porque Deus concedeu. Então nós devemos agradecer ao Senhor. Tem pessoas que vão ter ciúme não, inveja, porque você tem algo e ela não tem. Ele tem algo e você tem algo e Deus não deu para ele ou não deu para ela. Nós temos culpa nisso? Não temos, nós somos privilegiadas. Está ali a palavra de Deus, ó, que Deus nos dá privilégios de filhos de Deus. Talvez ela não tenha tido essa opção, esse privilégio. Talvez, como eu vou ler agora, o versículo de Jeremias 17:10, onde diz que o Senhor esquadrinha nossa mente e prova os nossos corações para dar recompensa de acordo com o fruto de nossas ações. Então, muitas vezes a pessoa diz que está em Cristo, mas está desagradando, às vezes, em alguma coisa. Então, o Senhor, Ele fala, viu? Ele fala, não só fala como Ele vê, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Então, às vezes a pessoa está fazendo algo que desagrada a Deus e pensa que Deus não está vendo, mas Deus vê todas as coisas. Eu já falei que Deus me usou para falar que a nossa confiança, né, deve estar no Senhor, cuja esperança nele também está. Eu vou ler Jeremias aqui, estou pegando aqui, depois de Isaías. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Agora no 17, Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, amados, que obras nós estamos tendo para com o nosso semelhante, para com Deus? Quais são as nossas obras? Quais têm sido as nossas obras? Né? Nós devemos estar sempre vigilantes. O que eu estou fazendo, estou agradando a Deus? Eu estou fazendo conforme as Escrituras? Aqui, amados, o Espírito Santo, ele não está apontando para ninguém. Ele está mandando eu ler os versículos e eu leio, tá certo? Eu menciono aquilo que o Senhor me deu para ler, me mostrou para ler, em nome de Jesus. Não é apontando para ninguém quem sou eu. Fariseu é que faz isso, ficar apontando, criticando os erros alheios. Apenas eu estou pregando. Olha, porque o diabo, ele vai muitas vezes, como ele já fez isso com gente da minha família, dizer assim, você está praguejando contra a sua filha. Não estou praguejando em nome de Jesus. Quando nós evangelizamos pessoas, nós não queremos dizer que aquelas pessoas estão praticando pecado. Nós não estamos, nós estamos lendo a palavra que o Espírito Santo mandou ler. Às vezes vai para é direcionada por um endereço, e às vezes é direcionada para outra pessoa, né? Não quer dizer que você está criticando ninguém, nem está praguejando contra a vida. O inimigo, ele é tão astuto, é tão malicioso, que às vezes ele distorce as coisas na mente de outros, para dizer que a pessoa está praguejando. Ora, uma mãe, ela não vai jamais praguejar contra a vida de um filho ou de uma filha. Ele ama tanto, ela ama tanto um filho ou uma filha, que ela quer o bem da pessoa. Ela quer o bem. Então, alguém já disse assim, não, você está praguejando contra a vida da sua neta, está praguejando contra a vida da sua filha. Jamais uma mãe vai praguejar por vida nenhuma. Ela vai profetizar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim faça também. Ore pela sua família, interceda
por seus parentes. Assim eu tenho feito. Amados, o inimigo ele é muito astuto. Ele coloca, muitos anos da minha vida, eu venho sofrendo por conta de algo que o inimigo botou na cabeça de uma pessoa. Não querendo levar para o lado pessoal, mas assim, só dando exemplo para vocês. O inimigo de nossas almas, ele é muito astuto. Ele colocou na cabeça de uma certa pessoa que algo na vida dele não deu certo por minha causa. E não foi, amados. O quanto eu pude ajudar, eu ajudei. Então, é isso. É a gente ter discernimento, sabe? Pedir a Deus. E isso não é algo próprio nosso. É algo que Deus nos concede. Então nós devemos orar, apresentar, assim, algo que um dos pastores, há poucos instantes eu vi o vídeo dele, eu sempre assisto os vídeos dele e gosto. Ele falou algo que eu já tinha sido usada, porque nada vem de mim, sendo usada por Deus para falar. Que a preocupação, ela não muda nada. A preocupação, eu estou agora falando, o Espírito Santo está me usando para falar para vocês. A preocupação, eu sempre falo para os meus filhos, mas muitas vezes, amado, santo de casa não faz milagre. Já ouviu falar nisso? Ele ouve lá fora, ela ouve lá fora, ela dá ouvidos, mas a própria mãe falando não dá ouvidos. Eu canso de dizer, não fique preocupado com coisa alguma. Apresente, como está escrito em Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, apresentai diante de Deus, né, em oração, petições, em ação de graça, que a paz que excede todo entendimento guardará os seus pensamentos, seu coração e pensamentos em Cristo Jesus. O que quer dizer isso? Ele diz na sua palavra, nas suas escrituras, que nós não podemos alterar um côvado. O que quer dizer isso? A nossa preocupação, outrora, eu fazia assim também. Eu ficava preocupada. E porque queria resolver. Muitas vezes a gente quer fazer isso. Por quê? Porque nós temos uma natureza carnal. Infelizmente, uma natureza adâmica. Mas o Espírito Santo traz a memória. Clama a mim que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes e ocultas que não sabes. Então assim, apresentar diante dele as tuas causas, teus anseios, as tuas petições, que ele, o Senhor, ele ouve e responde. Só que às vezes, amados, a gente quer como algo que a gente quer assim, né? Rápido. E às vezes demora um pouquinho. Tem coisas que eu estou esperando há muitos anos, ó. Não é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Uma pastora outro dia disse assim, coisa que você está esperando 3 anos. Ora, que 3 anos? Eu estou esperando. Não, ela falou isso porque ela não sabe a data, né? Ela disse assim, na pregação. Mas aí eu pensei, né? Eu disse, meu Deus, quantos anos eu venho esperando? Então, acontecendo ou não acontecendo, eu serei a mesma. Por quê? Porque eu faço a obra voluntariamente há muitos anos. E eu não dependo de... Embora precise, viu? Embora necessite, que é diferente de precisar. O necessitar é diferente de precisar. Então, assim, eu necessito. Mas se for da vontade do Senhor me conceder, eu agradeço muito. E eu vou abraçar, como eu sempre abracei a obra dele. Então, assim, nós devemos agradecer ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito, como está no Salmo 66, né? Maravilhosas são as obras que ele coloca em nossas mãos e os seus infinitos benefícios que ele já tem feito sobre nossas vidas. Nós devemos nos regozijarmos na presença dele, anelar pelo seu Santo Espírito todos os dias e assim, saber que não deve focar no problema. Quando você tiver com um problema, não foque no problema. Foque no Deus que pode alterar qualquer... Não tem um versículo e capítulo que diz que a gente não deve temer ao homem, deve temer aquele que pode lançar a nossa alma no inferno. Então, é ao Senhor que você deve apresentar suas causas, petições.
e confiar, né? Primeiramente, confiar sem reservas, confiar no Senhor, porque o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E lá em Hebreus 11, versículo 1, muitas vezes você prega essa palavra e alguém fica querendo ver primeiro para crer. Nós precisamos crer primeiro para ver o milagre. A palavra do Senhor diz, lá em Hebreus, versículo 1, 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova do que não vimos. Então, só um minuto, por gentileza. Tinha alguém chamando, fui ver se era minha filha. Então, amados, é assim, sabe? Nós devemos apresentar diante do Senhor e não focar no problema. E sim, apresentar ao Senhor a nossa causa, as nossas petições. Se puder interceder por vidas, só que para você interceder por vidas, você tem que buscar revestimento espiritual. Por quê? Para que muitas vezes a gente nós estamos em jejum, nós estamos fazendo as nossas consagrações ao Senhor, nossa consagração ao Senhor, e às vezes a gente sofre retaliações. Imagine se você não estiver buscando se santificar, se purificar no Senhor. Deixa eu ver se ele quer que eu diga mais alguma coisa. Santo e poderoso é o teu nome, rico em misericórdia. Aleluia. Eu estava lendo, olha, aqui é muito difícil pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque é muita zoada, chega um na porta gritando. O povo, no lugar de usar celular, fica gritando, porque não tem interfone. Então o povo fica gritando, é cachorro latindo, é gente fazendo... E a gente tem... Jesus não disse que a gente tem que suportar, né? Suportai-vos uns aos outros. Aqui eu vou ler, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos, intenções do coração. Aleluia, glória a Deus. Hebreus 4:12. E em Hebreus, eu estava lendo Hebreus 11, não foi? No 10, ele diz assim, 10:38, cadê? Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, versículo agora 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram, se retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então nós devemos, eu peço perdão ao Senhor, sabe? Eu peço perdão, meu Pai me perdoa, se eu, evangelizando, eu não fiz conforme o Senhor gostaria que eu tivesse feito com relação à minha família. A gente às vezes, amados, a gente se cobra muito, mas o Senhor sabe, o Espírito Santo sabe que há anos você vem falando do amor de Jesus e a pessoa não dá ouvidos. E quando ouve, não ouve direito, porque existe uma diferença entre escutar e ouvir. Nós temos ouvidos para escutar tudo, ouvir tudo. Existe uma diferença em escutar e ouvir. O que quer dizer isso, irmã? Existe aquela diferença que você ouve, você escuta, mas você não ouve, não assimila. Pega aquilo ali e joga fora ao vento. E na verdade você deve guardar para si, porque a palavra do Senhor diz que guardei a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. Está em Provérbios. Então, a gente deve ouvir a palavra do Senhor e guardar, assimilar, botar em prática, cumprir com o que há nas Escrituras. O Senhor disse que quando nós ouvimos a palavra dele e guardamos, cumprimos, ele nos tem como um homem prudente, uma mulher prudente.
Ele dá até o exemplo da casa que é alicerçada na rocha e a casa que é alicerçada na areia, não é? Porque aquela que é alicerçada, a estrutura dela é o Senhor, é a rocha, algo pode vir até com um ímpeto para nossas vidas, mas se nós estivermos alicerçados em Cristo, você pode até sentir, um impacto. Que só aquele bonequinho que fica assim, já viram aquele bonequinho que faz assim, ele vai para frente, vai para trás, vem de lado, fica assim, aquele bonequinho inflável. Vai para frente, vai para trás, vem para cá, vem para lá. Não quero dizer que a pessoa deve ficar indo para a direita e indo para a esquerda, não é isso. O Senhor disse que a gente não deve olhar nem para a direita nem para a esquerda, se manter firme. Mas o que eu quero dizer é assim, eu dando exemplo que ele balança, mas ele não cai. Então nós podemos até sentir o impacto, mas se nós estivermos alicerçados na rocha que é Cristo, ele dá o exemplo dos dois alicerces da casa, porque ele tem nosso corpo, nossa mente, ele chama de casa, morada. Ele não vem e faz morada em nós? Então, ele dá o exemplo da casa, né, dos dois alicerces. Um que é alicerçado no mundo, né? Na areia, que vem a tempestade e leva. Vem o ímpeto, o de repente, o dia mal, aí a pessoa se afasta. Amados, eu posso não estar indo à igreja lá onde eu sempre congreguei, mas eu sempre vou aqui à igreja perto. Quando não é essa daqui, eu vou para ali, para outra. Por quê? Porque Deus me mostrou que ainda não é aquela que eu devo me firmar. Então eu não vivo pelo que o homem diz. Presta bem atenção. Eu não vivo pelo que o homem diz, eu vivo pelo que Deus me revela. Deus me revela. Nós devemos congregar? Sim. Nós devemos tomar santa ceia? Sim. Mas ele tem mistério com cada um de nós. Ele revela coisas para nós. Então, eu não estou indo na igreja que eu congreguei. Não é outro motivo. Foi porque eu não tive recursos. Eu não tive recursos para ir. Muito distante. Então, passando por uma situação muito delicada, muitos já sabem disso. Então, assim, nunca me afastei. Nunca. Sabe o que é nunca? Não é que eu seja forte demais, não. O que habita em mim é o Espírito dele. Se eu estou sendo forte, glória a Deus, eu agradeço, mas é tudo concedido por ele. Então, eu nunca me afastei, muito pelo contrário. Cada vez mais eu me consagrando ao Senhor, cada vez mais. Não importa o que A diga, B diga, C diga, não importa o que Deus sabe de cada um de nós. E eu tenho orado, eu tenho feito jejum, da forma que eu posso fazer, porque eu tive um problema de saúde. O gastroenterologista disse que eu não posso fazer jejum excessivo, não é? Não posso fazer. Ele dizer assim, você vai ficar a manhã todinha sem se alimentar. Eu tentei fazer isso uma vez e tive enxaqueca. Eu não posso. E enxaqueca que não é um Tilenolzinho que passa. Não. Não é um remédio. Eu tive um tratamento de alergologista. E eu tenho meu alergologista na rede social, ele sabe que é tudo verdade. E fiz um tratamento quase 3 anos. Eu não fiz 3 anos. Porque foi me tirado o plano de saúde, né? Perdi o emprego, perdi o plano de saúde. Então, assim, amados, nós devemos buscarmos, deixar Deus nos usar, fazer aquilo que agrada ao Senhor, amar primeiramente ao Senhor, como está nas Escrituras, e amar. Primeiro mandamento, amar ao próximo. Segundo, amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o teu próximo. E também os seus filhos, para os filhos. Filhos, honrem seus pais. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. E, se eu não me engano, está em Êxodo 20, versículo, deixa eu ver aqui na frente. Então, nós devemos saber disso. E os filhos, os pais ensinem seus filhos
a caminhar, instrua eles no caminho do Senhor, para que até enquanto envelhecer, não se desvie dele, do caminho do Senhor. Eu demorei muito a conhecer o caminho do Senhor, porque a minha mãe levava na igreja católica. E eu chorava, tão pequenininha, e só chorava. Porque o Espírito Santo já sabia, né? Ele conhece, ele nos escolheu. Honra teu pai, capítulo 20 de Êxodo, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E tem um versículo também, que os pais não devem levantar a ira dos filhos. Não é? Não é só os filhos honrar os pais. É os pais também não irritar os filhos. Saber, quando for falar, repreender, repreenda com amor. Eu sei, amados, que existem certas situações que a pessoa, quando é pequenininho, tem que botar de castigo. Mas até colocar de castigo, tem que examinar se não está fazendo algo abusivo, algo além do que ele pode fazer, não é? Que é concedido. Certa vez eu morava num lugar e eu via uma mãe batendo no filho, mas batia de uma forma fora do normal. A criança gritava. Aí aquilo ali estava me incomodando. O Espírito Santo me revelando na hora, olha, isso não tá certo. Ela batia, que o menino gritava e batia, só faltava matar o menino. Aí eu pensei, né? O Espírito Santo me revelando, filha, toma uma atitude, fala com alguém para conversar com ela, para ela parar com isso. E se ao conversar com ela, ela não mudar, a pessoa vá ao conselho tutelar. Porque, amados, as crianças não têm que estar pagando preço de mau humor dos seus pais. O trauma quer jogar sua raiva, sua ira na criança. Vigia nisso, pais, mães. Não descarregue a sua ira, seu mau humor nas crianças, a sua insatisfação da vida porque muitos fazem suas escolhas. Eu depois vou postar um vídeo que eu acabei de ver. Eu não postei, sabe por quê? Vão dizer assim, ela sofreu abuso, ela tá ferida, porque quem faz a coisa errada, ele não assume que fez, ela não assume que fez. Ela vai ferrar o outro que foi vítima. Vai dizer que a pessoa é que tá ferida, que não pode trabalhar na obra do Senhor, porque aquela pessoa ferida vai ferir outras pessoas. Eu estou ferindo alguém aqui? Não, eu estou dando a palavra de Deus conforme o Espírito Santo está me usando para dar a palavra de Deus. Só que existem fatos ocorridos na vida da gente que a gente tem discernimento do que Deus nos mostra. Então, como esse fato aqui ocorrido, ela batia tanto na criança, a criança gritava. E essa mãe, ela estava sem o pai perto, sem o marido perto. Então a criança gritava, meu pai, me socorre, meu pai. Mas não era só a criança, porque tem criança que é dramática, né? Tem criança que ela é dramática. Qualquer coisa faz aquele alardo, né? Mas não era esse caso. Esse caso, a mãe estava como se estivesse descarregando a ira dela na criança. Menina, ela batia tanto nesse menino, que o menino gritava, ele gritava de dor. Eu disse, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. O que é que eu vou fazer? Já sei, vou falar com uma pessoa que é próxima dela, e chegue com amor, e converse com ela. Olha, amada, repreenda, bote de castigo, mas não fique fazendo essas coisas não, porque você vai gerar nele um trauma, não é? Aí diz assim, e a Edilene no passado? Amados, Deus nos faz novas criaturas. Eu posso ter errado muito no meu passado, com meus filhos, mas isso não quer dizer que
Tipo assim, eles presenciaram coisas que não era para ter presenciado. Eles presenciavam alguém me batendo, eles presenciaram muitas vezes eu oprimida, entendeu? Eu estou viva aqui agora porque Deus permitiu eu viva. Mas eu já fui muito agredida. Olha, eu penso numa pessoa amassada. Amassada. Eu digo assim, ó, vou usar um exemplo aqui, ó. Eu vou usar aqui materialmente para você ver. Olha como é que eu já fui, ó. Olha. Olha. Tá torcido aqui? Eu já fui muito torcida na vida, esmagada, oprimida. Muitos anos. Aí tem gente que diz assim, foi tua infância. Não, eu não tive nada na minha infância que eu posso dizer assim, fui muito oprimida. Minha mãe me tratava bem, me tratava com amor. Eu comecei a trabalhar cedo. Mas aquilo ali eu acho que pra mim foi uma coisa boa. Eu comecei a trabalhar porque eu tava com minha mãe, então ela me ensinando, ela me ensinava com amor. Eu tava ganhando também dinheiro, porque eu não trabalhava sem ela me dar recompensa. Então aquilo ali não foi algo ruim pra mim, foi algo de bom. Eu agradeço a minha mãe todas as coisas que ela fez, né, que Deus proporcionou, concedeu para que ela fizesse com todos nós, irmãos, meus irmãos. Então, muitas coisas, né, nós sofremos porque por não ter condição financeira. Minha mãe criou 7 filhos, né, eram 8, um morreu, então ainda pequenininho. E assim, eu posso dizer que eu tive uma rejeição do meu pai, porque quando eu era novinha, ele deixou minha mãe, eu tinha 3 meses de nascida, e deixou por outra mulher. Hoje ele já não vive mais. Mas assim, olha, eu penso assim, ó, todos nós somos passíveis de erros e de acertos. Então, quem é, como disse Jesus, a mulher a adúltera, quem nunca pecou, que jogue a primeira pedra. Todos um dia já pecou, todos um dia já errou. Mas o Senhor, Ele perdoa, desde que a pessoa se arrependa e não faça mais aquilo, as coisas de outrora. Então, eu já fui taxada de muita coisa que eu não sou, nem que fui. Nem fui e nem sou. Muitas coisas, entendeu? Já me chamaram de prostituta sem eu ser, já me chamaram de traíra, Judas, já me chamaram de falsa. Eu não sou falsa, eu não sou Judas, eu nunca fui promíscua. Eu estava assim, antes, muitos anos atrás, muitos anos. Eu nem sei que eu sou péssima em data, mas acho que é mais de 28 anos que eu sou de Jesus. Então, demorou, né, a chegar a verdade para mim. Quando chegou, eu fui assimilando. Tinha uma mulher que eu me lembro, e fica muito fixado na mente da gente, né? Que essa conhecida, mãe de uns coleguinhas dos meus filhos, eles iam lá para casa, os meninos ficavam juntos. Ela era evangélica, então ela começou a uma vizinha de lado também, mas tinha uma de frente, kardecista, que, ai meu Deus, eu não esqueço nunca. Ela, quando ia me dar, ela era avarenta. Ela ia me dar alguma coisa, ela me dava... Olha, eu tenho isso aqui pra você, uma salada de fruta azeda. Meu Deus! Por quê, gente? Ela não fazia aquilo ali, presta atenção. Não era com a intenção de eu adoecer. É porque ela era avarenta. Sabe uma pessoa que tem avareza? Apego ao dinheiro. A gente tem que ser apegada... colocar o nosso foco em Cristo Jesus, nas coisas celestiais. Ela era apegada a dinheiro, sabe? E ela era excessiva nisso aí. Aí, para não jogar fora a salada de fruta, veio me dar salada de fruta azeda. Depois eu falei para ela, amada, olha, essa salada de fruta tá azeda. Então, assim, a gente não dá o que é ruim, a gente dá o que é bom. Se você for fazer algum tipo de doação, examine primeiro. É um sapato? Veja se o sapato está em condições de uso. Às vezes precisa colocar uma salteira,
Mas você colocando a salteira, ele vai ficar bonzinho para você usar. Porque em cima dele tá todo bom, só tá faltando a salteira. O solado, ajeitar o solado. Embaixo, só a salteira do bico. Aí tudo bem. Mas não dê uma roupa. Se você vê que só é um defeitozinho aqui, que você pode dar um pontinho, ajeitar e aquilo ali vai servir de uso para alguém, faça a doação, mas não dê o que não presta. Tem coisas na vida da gente, como eu evangelizando uma certa pessoa, e ela tinha assim um objeto de idolatria. Aí eu disse assim, olha, não jogue na lata do lixo, porque alguém pode pegar e levar, achar bonitinho e levar. Porque é quadro, então, quadro de parede, então vai achar aquilo bonito e vai levar. Só que nisso aí o diabo está usando para a pessoa ter um instrumento de maldição, de abominação, como está escrito em Deuteronômio 7:26, que nós não devemos ter objetos de idolatria dentro da nossa casa, porque assim nos faremos semelhante a ele, e é abominação ao Senhor. Ele chama de maldição. Então, é algo abominável. Então, o que não serve para você, não vai servir para o seu semelhante. Destrua. Destrua. Só bote no lixo quando tiver todo quebrado. Se não dá para você, não dá para o seu semelhante. Amados, quando Deus entrou na minha vida, eu sempre gostei muito de música. Eu tinha isso aqui, ó, de CD. Se não era mais assim, ó, de CD. Era CD original, era CD que eu gostava de ouvir. Aí depois que Deus entrou na minha vida, eu fui jogar fora. Aí eu pensei, se não presta para mim, não vai prestar para o outro também não. Porque senão eu vou estar incentivando o outro também a gostar de coisas do mundo. Eu quebrei tudinho. Quebrei tudinho. Porque o que não serve para mim não vai servir para o meu semelhante. Pegou aí a dica? Pegou a senha? Examine quando você for dar algo a alguém, se está em perfeitas condições. Não é porque não presta que vai servir para o teu semelhante. O que vai servir para o teu semelhante é aquilo que serviria para o teu uso. Porque tem gente que só dá para o outro quando o negócio está podre, não presta mais. Entendeu? Tá todo lascado, aí, aí vai, não, eu vou dar fulano, não serve para mim. Não. Você vai dar para fulano, se fulano achar que aquilo ali, olha, eu tenho isso aqui, vai te ser útil? Você quer assim mesmo? Porque você pode pegar aquilo ali e fazer uma reforma. Para você tem utilidade isso aqui? Se a pessoa disser, tem, eu vou ajeitar, aí tudo bem, mas busque dar para o outro aquilo que é bom. Não dê o que é pior para o seu semelhante, não. Como tem pessoas que dizem assim, eu vou dar, isso aqui não presta, volta pro cachorro. Pelo amor de Deus, os animais, eles sentem, eles têm intestino, ele tem a barriguinha deles. Não dê coisa que não presta para os animais. Primeiro que animal não tem que estar comendo comida de humano. Mas se for dar, dê o que presta, não dê o que não presta não. Animalzinho, ele sente, ele vomita, ele tem disenteria, como um ser humano. Vamos orar ao Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor é quem te guarda, guarda a nossa alma, livra-nos do mal, livra a nossa vida de todo mal. O Senhor é que guarda a nossa entrada e nossa saída, desde agora e para sempre. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor, eternamente. Seja o teu nome eternamente. Maravilhoso, digno de toda honra. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, agradecemos pelo fôlego de vida, pelo alimento que se opõe em nossas mesas, nas mesas da nossa parentela. Nós te agradecemos pela noite de sono, nós te agradecemos, Senhor, pelos infinitos livramentos. Permanece conosco, livra-nos de todo mal e toda arma, nenhuma arma forjada
prosperará, e toda a língua que se levantar contra nós em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, que de ti procede. Maravilhoso, eterno, eu te agradeço, Senhor, por teus infinitos benefícios, oportunidades, das tuas misericórdias, tua benignidade, Senhor, não tem fim. Muito obrigada. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Assim seja feito, e assim é.